Fala pessoal, a gente vai conversar um pouco sobre a raiva e como que a gente pode controlá-la, como a gente pode fazer com que ela não tome o nosso ser. A gente vai aprender sobre o assunto com um dos maiores sábios que a humanidade já viu e uma das pessoas mais influentes do período antigo, que é Sêneca, da escola do estoicismo. Para ele, a raiva é um sentimento de pavor que acontece diante de basicamente dois acontecimentos: ofensa e injustiça. Então, o que a gente pode fazer diante desses dois acontecimentos que ele nos diz? Ele propõe que a gente faça um exercício de distanciamento, se distancie do acontecimento. Isso vai fazer com que você se acalme, esfrie a cabeça e tenha um sentimento diferente daquele quando você estava diante do ocorrido. Então, você tendo mais calma, você vai refletir melhor diante daquilo. Então, você não precisa dar uma resposta na hora. Um exemplo, para sua esposa ou para o seu marido, fez ou agiu de maneira com que tirasse a sua paz. Não dê a resposta naquele momento, se distancie, se afaste, respire, se afaste e veja aquilo com uma outra perspectiva, entende? Isso ajuda a não ter conflitos maiores e problemas maiores por conta dessa raiva. Sêneca, para ele, a raiva é uma loucura temporária, ela tira a nossa razão e faz com que a gente tenha certos problemas por conta de não ter essa reflexão mais apurada, mais aguçada. Eu vou ler uma frase dele, que é: nenhuma paixão rouba mais rapidamente a mente do homem do que a raiva. Então, faça esse exercício. Se distancie desse acontecimento. Eu vou passar para vocês duas dicas que podem ajudar vocês a ter um pouco mais controle de si mesmos. Primeira prática é a prática estoica. O melhor remédio é o tempo. Espere antes de agir. Respire 10 minutos. Tenha calma. E a dica 2, crie o hábito, crie o diário da calma. Então pegue um diário, denomine como o seu diário da calma, e quando você estiver diante desses acontecimentos que podem tirar sua paz, quando você se distanciar, pegue esse diário e escreva o que você sentiu, o que você queria ter feito. Isso vai fazer com que você se acalme também e tenha o hábito da escrita. E você vai, através de um hábito novo, se conhecer melhor. Conhecer a si mesmo, ver coisas que você seria capaz de fazer, mas por conta desse distanciamento, você não vai fazer mais. Você vai começar a deixar a sua reflexão um pouco mais aguçada, vai ter mais calma diante dos acontecimentos, diante das adversidades que acontecem na nossa vida, que é algo inevitável. Então tem essas duas práticas. Primeiro, essa prática estoica, que o remédio é o tempo, e crie esse diário da calma. Então isso vai te ajudar muito, muito. Lembre-se, tudo passa, tudo passa. Então tenha calma, tenha calma. O próprio filósofo Sêneca, ele falava que as pessoas que saem do sério, com coisas pequenas, isso mostra, não só para as pessoas, mas para o mundo, a pequenez do seu espírito. Então, não é qualquer coisa que tem que tirar você do sério. Então, você tem que mostrar sua grandeza através dessa calma. Entende? Um dia eu estava estudando um pouco sobre liderança. Eu não me recordo a obra. Aqueles livros de autoajuda, né, que antigamente eu devorava livro. E era sobre um piloto. Então ele fala na obra que se todo mundo está nervoso no avião,
Se ele fazer com que esse nervosismo passe para ele, então tudo, ele perde o controle. Então ele está no comando. Então, mesmo que ele esteja nervoso com o acontecimento, né, ele tem que passar essa calma para as pessoas, principalmente as pessoas que trabalham com ele, o copiloto, enfim. Por quê? Porque ele é o cabeça ali. Então, se ele perde a calma, então tudo vai por água abaixo, certo? É a mesma coisa de um capitão. Se ele ficar nervoso, os tripulantes ficam completamente horrorizados. Então você tem que manter a calma. Isso mostra a grandeza do espírito. Isso mostra a sua grandeza. Mantenha a calma. Não deixe que o ego atrapalhe a sua vida. Abaixe o nariz, tenha calma, reflita, respira fundo. Tudo se encaixa.